Agora em 2026 faz 10 anos que eu trabalho com marketing e eu tava aqui pensando quais foram os meus principais erros e acertos que ajudaram na minha trajetória profissional. E eu vou começar então pelos 3 principais erros, na minha opinião, que eu cometi durante esses 10 anos. O primeiro erro, por mais que seja estranho para algumas pessoas, é ter feito uma pós-graduação em marketing digital. Eu fiz a pós em 2017. O curso em si foi ótimo, enfim, não tenho o que reclamar, mas tudo muda muito rápido nessa área e hoje, na verdade, depois de 3 anos que eu fiz a pós, praticamente nada era igual. Então, foi um investimento muito alto na época para mim, né, que eu paguei aproximadamente, na verdade, eu paguei mais de 30 mil reais para fazer essa pós-graduação. Foi ótima para o currículo e tal, mas para o dia a dia eu aprendi muito mais trabalhando mesmo no dia a dia no escritório, em agência, em empresas como eu trabalhei, do que na própria pós-graduação. A parte boa para mim é que eu conheci uma das minhas melhores amigas, fiz contatos, óbvio, mas o conteúdo em si, pelo menos na minha época, não era tão agregador. Mas essa amiga, por exemplo, que fez junto comigo, para ela foi ótimo, para ela foi uma mudança muito grande na carreira, mas como eu falei, a minha trajetória, como eu já trabalhava com isso, não agregou nada. Então, o que eu teria feito? Eu, com certeza, focaria em rodar mais, em passar por mais empresas, por mais experiências, do que já embarcar, assim que eu me formei na graduação, já embarcar numa pós-graduação, que eu acho que foi muito atropelado, sabe? O que já emendar uma na outra, e eu teria esperado mais um pouquinho, com certeza. O segundo erro, que é bem clichê, mas a verdade é, eu gostaria de ter começado a gravar conteúdo mais cedo, porque eu sempre trabalhei com isso, né, com vídeos, com conteúdo para clientes, para empresas, para outros profissionais, e eu amava, sempre gostei de fazer isso, mas para mim eu nunca tinha pensado ou nunca tinha priorizado fazer isso. Então, hoje eu vejo o quanto é importante a gente estar aqui e eu tava me sentindo até meio hipócrita, falando a verdade, falando e tendo esse serviço para os meus clientes, né? Falando o quanto é importante você aparecer nas redes, ter ali a sua presença online e eu mesma não fazia, vivia só de indicação, que deu super certo até então, mas assim, eu queria ter passado pelo que os meus clientes passaram, sabe? Então, isso com certeza foi um grande erro que eu aprendi e não quero mais cometer, que foi demorar demais para começar a gravar conteúdo. E o terceiro erro, que também é muito pessoal, foi tentar forçar muito o meu propósito de vida pessoal. Na verdade, tentar encaixar as coisas que eu acredito na vida pessoal com a vida profissional. Pode ficar um pouco confuso, mas eu vou dar um exemplo para explicar melhor. Muitos anos eu fui vegetariana e eu trabalhei na maior indústria de alimentos do mundo e a experiência que eu tive lá foi incrível. Eu amava trabalhar lá, amava as pessoas, amava aprender, amava ir para o escritório todos os dias, mas no fundo eu tinha um conflito interno assim de, putz, eu não como carne, tô evitando tomar leite e tal, e eu tô nessa indústria escrevendo, vendendo os produtos que eu não consumo, e aí eu comecei a entrar numa crise interna. E aí eu resolvi sair dessa empresa para ir para uma outra empresa que tinha muito mais a minha cara, que eu era muito mais o público-alvo, então era uma empresa vegana na época, sustentável, blá blá blá, e foi uma péssima experiência. Eu não gostei nada. E aí eu aprendi muito, assim, que, cara, não adianta querer tudo, sabe? Eu fiquei muito tempo meio preocupada nisso, sabe? Trabalhar CLT em uma empresa que faça muito sentido com os meus valores e tal. Então, hoje eu acredito que é óbvio que isso é muito importante, mas os valores de trabalho mesmo, do ambiente, ser um ambiente bom, que você se dê bem com as pessoas, isso é muito mais importante do que o produto. Isso na minha opinião, tá? Mais uma vez. Então, por eu ter vivido essa experiência, né, e depois eu fui trabalhar numa empresa gigantesca do agro, né, que mesmo assim era dentro do mercado financeiro, mas fazia parte de um grupo gigantesco, que também, até então, não comia carne, até hoje eu não como, na verdade, e eu fui super preocupada com isso, e no final foi uma ótima experiência, foi muito bom trabalhar lá, e foi, com certeza, uma das melhores empresas que eu passei na minha trajetória. Então, eu ficaria mais focada em
ter experiências diversas em grandes empresas de renome e tal, do que tentar encaixar todas as pecinhas para ficar perfeito e tentar caçar essa paz de espírito que na verdade nunca existiu. E ainda bem também tiveram, né, muitos acertos durante a minha trajetória, e agora eu vou falar os 3 principais na minha opinião, e talvez ajude você também que está começando nessa área, que gosta, né, de acompanhar, que quer estudar mais sobre isso, a encurtar um pouquinho mais o seu caminho, se for possível. O primeiro acerto que eu acho que assim foi muito bom mesmo e me ajudou muito e me ajuda até hoje é ter passado por diversas empresas. Isso na época dos nossos pais, né, dos meus pais, um pouco mais atrás, ainda tinha um pouco de preconceito quando a pessoa, por exemplo, eu que ainda sou nova, já passei por várias empresas, eu não tive uma trajetória profissional super, assim, sólida no sentido de ter ficado, sei lá, 10 anos numa mesma empresa. Eu acabei rodando bastante em várias áreas e empresas diferentes, e isso pra mim foi muito bom. E eu fiz isso de propósito, assim, foi pensado, porque eu queria conhecer diversas culturas, diversos formatos de trabalho, diversas pessoas mesmo. E eu não sei explicar aqui o quanto isso me ajudou a me comunicar melhor, a lidar melhor com as pessoas de forma política mesmo, sabe? De fazer o famoso network sem ser forçado, enfim. Então isso me ajudou muito, porque hoje, quando eu falo a minha idade e as empresas que eu já trabalhei, isso chama muita atenção na minha área, sabe? Então isso é bom que me ajuda muito. Sempre sou procurada para fazer trabalhos e eu acho que isso é bem legal. O segundo acerto tem a ver com esse primeiro, que foi me especializar numa área que eu gosto. Então, além de, obviamente, me especializar em marketing, né, trabalhar com isso e especialmente conteúdo, eu ainda fui atrás de um segmento que eu gosto e eu fui para várias empresas desse segmento. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou apaixonada pelo mercado financeiro. Se eu não trabalhasse com marketing, eu com certeza trabalharia em alguma vaga, com alguma função dentro do mercado financeiro, mas querendo ou não, eu já faço isso hoje, porque eu trabalhei em vários bancos, corretoras grandes, já atendi muitas empresas mesmo desse segmento, e isso me ajuda muito, que me destaca dos concorrentes, entre aspas, assim. Então é muito mais fácil eu falar sobre mercado financeiro aqui e, com a experiência que eu tive nessas empresas, a criar estratégias de marketing para esse segmento especificamente. Então, foi muito bom eu ter focado em uma coisa só. Então, por exemplo, se você gosta muito de dermatologia, você pode focar nesse segmento, no marketing médico, por exemplo, e você com certeza vai ganhar muito mais e ter muito mais clientes, muito mais experiência nesse mercado. E o terceiro e último grande acerto que eu considero foi ter feito conexões, mais uma vez, genuínas durante essa trajetória. Eu aprendi a fazer essas conexões, a fazer o meu network, mas de uma forma muito mais natural. Então, sem que eu precise forçar muito a relação no sentido, por exemplo, tem que chegar e dar beijinhos em todo mundo, e dar abraço e falar, eu não sou essa pessoa tão calorosa, eu sou mais na minha. Mas mesmo assim eu consegui me conectar com as pessoas justamente por isso, porque não tem essa forçação de barra, sabe? Então, isso não só em marketing, mas eu acredito que em qualquer outra área, é muito importante que as pessoas sintam que você está sendo verdadeiro ali, né? Então, ótimo que você seja uma pessoa super aberta, extrovertida, né, amigável, mas se você não for, assim como eu, tá tudo bem também, porque tem formas certas, formas em geral, de se conectar com as pessoas e fazer ali o seu network, que vai te ajudar demais. Então, hoje eu posso dizer tranquilamente que a maioria dos meus trabalhos durante esses 10 anos foram de indicações de lugares que eu passei, pessoas com quem eu trabalhei, que eu fiz o meu melhor, que eu dei o meu melhor e tive uma conexão muito boa. Essas pessoas, consequentemente, vão lembrar de você na hora de indicar para alguma vaga, quando alguém perguntar se você conhece, né, se a pessoa conhece algum profissional naquela área específica. Então, essa parte de conexões genuínas, assim, com certeza foi um grande acerto também. Se eu tivesse tido alguém que pegasse na minha mão e me ajudasse exatamente o que fazer para começar, principalmente a aparecer aqui nas redes sociais, com certeza ia ter um caminho muito mais curto aí, né? Porque foram 10 anos para chegar onde eu tô hoje. Adoraria ter uma mentoria para me ajudar a saber exatamente como me posicionar nas redes sociais.
Aqui na descrição eu deixo um link para vocês do Postar com Propósito, que é o meu novo produto, né, a minha nova mentoria. E se eu puder te ajudar com alguma coisa em relação a marketing, a redes sociais, por favor, me manda uma mensagem, comenta aqui embaixo que eu com certeza vou responder todo mundo. Um beijo!